Olá, meus nobres e queridos irmãos. Estamos aqui com um propósito diferente. Há muito a gente vem citando inúmeros livros aos quais nós lemos, aos quais fizeram diferença no nosso estudo, no nosso aprendizado. E então, como esse canal novo, que é uma nova vertente de novos conteúdos para o Portal Paz, a gente criou uma ideia de tentar falar um pouco mais sobre aquilo que a gente estudou, sobre aquilo que a gente estuda, e talvez assim, dessa forma, trazer um aprofundamento um pouco melhor e um pouco maior. Sabemos também que tem inúmeros projetos do Portal Paz que estão um pouco abandonados, como o livro dos Espíritos. Então, poderá ser um início, um pontapé inicial para isso. Tanto é que a obra escolhida para a gente comentar algumas coisas é exatamente o Livro dos Espíritos. Mas hoje não entrando propriamente dito nas questões, mas apenas falando as nossas impressões no momento em que começamos esse trabalho. Para minha felicidade, né, temos hoje de volta a gravação o Tiago, né, papai fresquinho. Oi, Papai pessoal. do ano. Papai do ano. De novo. Muito bom estar de volta, Jorge, Robson, família Portal Paz. Foi um pequeno recesso aí de 3 meses e alguns dias, mas é muito bom estar de volta aqui às gravações. Mas nem por isso deixamos de trabalhar, não foi? Muita coisa foi feita já. Hoje é que dia? Hoje é dia 7 de outubro. Em breve teremos muitas novidades aí. Muita coisa foi feita no paralelo, embora eu não pudesse estar aqui nos vídeos, a gente não parou de trabalhar um segundo, graças a Deus. Mas é muito bom estar aqui de volta e poder contribuir com um pouquinho que eu sei. Exatamente. O Tiago, ele está trabalhando fora da tela, mas trabalhando intensamente nos bastidores, na preparação de tudo que a gente já vem comentando aqui no portal sobre os novos rumos, as novas direções que teremos. Então, gostaria muito que também que tivesse conciliado para nesse primeiro vídeo o Fábio estar presente, porque nós quatro temos pegado de uma forma muito intensa junto nesse trabalho. Mas eu sei que não faltarão as oportunidades e elas surgirão. Então, vamos começar com uma prece? Ia sugerir isso agora. Vocês gostariam de fazer? Você faz, Tiago? Faço, claro. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente mais uma vez. Digo isso em meu nome e em nome de todos os irmãos que estão aqui presentes. Como é bom poder trabalhar em seu nome, em nome da sua obra. Imenso é o prazer que tenho em meu coração de poder acender um pouquinho a sua luz e conseguir dissipar para tantos ouvidos. Peço esclarecimento, peço proteção e entendimento para que não somente eu e meus colegas, mas que todos aqui presentes possam receber o seu amor e emanar para todos aqueles que precisam. Gratidão pelo trabalho. Te amamos muito. Amém. 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 Bem, deixa eu começar então sendo o corajoso a falar da minha primeira experiência com essa obra. Isso foi em 2023, mais ou menos, 2023. Não, 2003. 2023 é o ano que vem ainda. Eu estava passando por uma série de problemas, aos quais já relatei muito em inúmeros vídeos lá aqui no portal.
Então, quando eu entrei para a casa espírita, eu carregava comigo muitos preconceitos, né? Primeiro, que eu tinha me revoltado tanto com a espiritualidade em determinado período que eu achava que tudo era história e tudo era mentira. E eu não queria saber de nada de espírito ou de espiritismo ou de nada. E na minha ignorância eu era muito feliz com aquilo. Então, quando eu soube pela primeira vez sobre uma casa espírita e a cobrança incessante da Maria Rita e da Caroline para que eu lesse, e eu odiava ler, né? Eu dizia, eu leio muita partitura por dia e não preciso mais coisas para ler. E para vocês verem o tamanho da ignorância de um ser humano, né? E quando eles começaram a falar sobre Kardec, esse nome foi diferente. Parecia que eu conhecia, parecia que eu já tinha estudado ele. E eu olhava e dizia, mas nunca ouvi falar esse nome, como que ele pode ser tão familiar? E aí, quando eles me mostraram as obras básicas, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos me causou muito medo, e talvez seja o receio que causa em muitas pessoas. Ora, Livro dos Espíritos, o que eu quero saber com macumba e com essas coisas, né? E eu não queria, não, eu tinha medo, tinha receio, não quero me envolver com isso, porque eu já tive na infância muitas lembranças desagradáveis sobre espíritos e eu não quero saber de livro dos espíritos. E aí entrei, fui assistir por insistência, ou por insistência não, por puxão de orelha mesmo, da Maria Rita, primeira reunião na Casa Espírita. E foi muito engraçado, porque tinha um médium chamado Gilberto e ele recebia um espírito chamado Kilmac, que é um dos benfeitores que ampara o portal até hoje. Proprietário da linda frase, o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. E aí ela dizia, não, depois que termina a palestra, tem os passes, e depois ele atende todo mundo, o espírito conversa com todo mundo através dele. E eu disse, isso me interessa, né? Esse negócio me interessa. Aí eu falei para ela, eu quero assistir. Mas assim, quando eu terminar a palestra, me avisa que eu vou para o atendimento. Não quero assistir palestra nenhuma. E ela, como uma mãe incrível, porque para quem conhece a Maria Rita sabe o carinho que nós temos um com o outro, ela disse, não, de jeito nenhum. Ou tu vai para tudo, ou tu não vai para nada. É tu que decide. E aí eu disse, tá, então vamos para tudo. E fui, e aí cheguei lá e estava na mesa, né, onde estava, era uma mesa de escritório pequenininho, porque era uma casa muito simples, muito simples. E aí na mesa tinha umas estantezinhas e as 5 obras de pé. E eu cheguei lá e me deparo com o Livro dos Espíritos e fico pensando, meu Deus, essas macumba aqui também, ferrou. E sei que eu comecei a assistir aquela palestra, e aquela palestra foi algo impressionante, porque parecia que aquele espírito, acoplado num cara vestido de gaúcho, de pilcha, de bota, era uma cena estranha, assim, falando coisas tão lindas e tão belas. A impressão que eu tinha é que ele pegava um chapéu e ele jogava, e todos caíam na minha cabeça. Era exatamente essa sensação que eu tinha. E eu fiquei, não pode ser, isso é muita bruxaria. E aí eu fiz o passe e fui pro atendimento. E aí aquele espírito lá perguntou meu nome, minha data de nascimento, eu passei os dados, e ele abre a boca e começa a falar de coisas que só eu sabia. Aí sim, passa aquele arrepio na espinha e disse, ferrou. Ferrou. Como que pode alguém saber essas coisas, né, da minha infância? E então eu comecei, curioso como sou, disse, eu preciso entender esse negócio. Eu cheguei lá fora, depois que terminou o atendimento, conversei com o médium Gilberto, e disse, cara, primeira vez que eu estou vindo aqui, eu não estou muito bem, estou passando uma série de problemas, mas eu quero entender o que é isso. E o Gilberto disse, cara, eu não gosto muito de ler também, mas se tu quer começar direito, começa pelo Livro dos Espíritos. Eu disse, de novo esse negócio.
Tá bom, vamos começar. E não dá para começar pelo Livro dos Médiuns? Ele, dá, tu pode começar, mas tu não vai entender direito ele. E aí eu disse, tá bem, então vamos começar pelo Livro dos Espíritos. E aí eu comecei. E tem toda uma introdução, e tem aonde consta no início do livro o símbolo ao qual da videira a qual o Espiritismo usou como referência, que está no Prolegômeno, se não me engano. Estou conferindo isso. Robson acenou com a cabeça, então eu estou certo. E ali eu achei muito interessante aquela introdução, porque ele falava exatamente qual foi a pesquisa, qual foi o modo, qual os movimentos que aconteciam na casa espírita. Não, nas pesquisas que Kardec fazia naquela época. Porque o Kardec, assim como eu, e isso que me deixou muito encantado, né? Me deixou muito encantado é que ele também não acreditava. E ele foi nas primeiras reuniões em busca exatamente de dizer: a fraude está aqui. E como ele nunca encontrou fraude, e ele, astuto, inteligente, extremamente metódico, né, como exatamente um cientista, ou um professor, e um estudioso, ele começou a fazer inúmeras perguntas para aquela forma inteligente de manifestação, que era batida nas paredes, que era mesas que levantavam, mesas que giravam, e ele começou, tá, se vocês estão tão inteligentes assim, então vocês podem responder sim ou não? E eles responderam sim, né? Ou seja, era uma batida sim, duas batidas não, ou vice-versa, não sei. Mas, e aí se dava as batidas. E aí Kardec vai, tá, mas se vocês podem levantar mesas, vocês podem bater nas paredes, vocês podem pegar e apontar as letras no alfabeto? E eles responderam sim. E assim chegou o ponto em que, mas se pode escrever num lápis e num copo, vocês podem escrever através da mão de uma pessoa? E a resposta foi sim. Começava então a psicografia. Bem, eu adiantei algumas coisas, mas só para entender a inteligência deste ser que foi lá para desmistificar. E quando eu começo a leitura, eis a parte mais importante, que foi a primeira pergunta, que é: o que é Deus? Kardec começa exatamente no ponto mais delicado de todas as crenças religiosas. Porque ninguém sabe ao certo descrever o que é Deus. E na obra também não saberemos descrever, porque o nosso linguajar é muito pequeno diante do que é Deus. Mas da maneira que ele desenrola o primeiro capítulo, fazendo as comparações entre nós e entre um ser gigantesco, me encantou demais. Tem uma das perguntas que ele compara a produção de um engenheiro, de um arquiteto, mostrando a obra que eles realizam. E aí ele diz, então, vendo a obra, conhece o Criador. E aí ele nos leva a nós olharmos a obra que nós estamos vivendo, o planeta Terra. A perfeição que é um corpo humano. Então a gente vê a obra, então a gente imagina como era o Criador. Essa questão, ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir dali eu comecei a devorar esse livro. Eu devorava. E só que eu comecei de forma errada. Eu lia como se eu tivesse virando página. Não, eu preciso chegar no fim, preciso chegar no fim. Até que, bons anos após, um querido irmão que já desencarnou, músico também, talvez muitas pessoas vão conhecer, principalmente quem é do Rio Grande do Sul e tocou muito bailão ou foi muito em bailes. Ele era um dos músicos de um grupo famoso lá no Sul chamado Os Três Chirus. E ele era negro e de uma sabedoria incrível e uma pessoa fora do comum. O meu irmão tocava com eles, então eu conheci eles através daí.
E inúmeras vezes eu ia até a casa dele para auxiliar a filha dele que estava passando por problemas. Eu já conhecia a doutrina há muito tempo e já exercia a mediunidade há muito tempo. Mas foi nessa conversa lá na casa dele, na Vila Leopoldina, em Porto Alegre, uma casa humilde, simples, que ele disse: Jordelei, tu já leu as obras, né? Eu disse: sim, já li. E como que tu leu o Livro dos Espíritos? E eu disse: folha por folha, até quando aguentava. Até o sono permitir, porque são obras densas, então dá muito sono, para mim, pelo menos. E ele disse: não, meu filho, não é assim que a gente deve ler. Eu li assim a primeira vez até que um espírito conversou. Ele disse: é um livro todo de perguntas e respostas. É a maneira perfeita de nós nos unirmos com esses espíritos, de estarmos juntos dessa falange, dessa egrégora. Então, por que a pressa? À noite, ou no momento que tu for ler, ele disse: eu sempre li à noite porque era o momento que a casa ficava em silêncio. Então eu sentava numa poltrona, fazia uma oração, lia uma pergunta e esperava um tempo, que era o tempo de alguém pensar para responder, pois era o tempo que eu precisava para amadurecer a resposta que os espíritos ao meu redor me ajudariam a compreender na leitura que eu faria logo em seguida. Então ele começou a trazer esse conceito de faz a pergunta, espera um pouco, lê a resposta. E eu experimentei fazer isso inúmeras vezes, e foi impressionante o desdobramento de novos conhecimentos que eu tive a partir daquela nova forma de estudo do livro. É claro que é um livro de cabeceira, que é um livro que tenho que consultar constantemente. E relato um pouco para vocês de como eu cheguei nele e de como eu realizei os estudos e realizo até hoje os estudos em cima dele. Deixa eu passar, porque senão falei demais. Vai lá, Tiago. Não quer comentar, Robson? Não, pode comentar. Perfeito. O meu caso e o meu contato com o Livro dos Espíritos foi bem interessante e peculiar. Por quê? Porque ele também foi um divisor de águas dentro da minha jornada na espiritualidade, né? Eu ainda não tive a oportunidade de contar, mas, enfim, em algum vídeo futuro eu vi que o pessoal contou, eu conto. Mas vou resumir também, porque o Jordelei gastou bastante tempo do vídeo aqui. Eu não posso contar muita história. Pode contar. Não, vamos fazer um vídeo inaugural de 1 hora. Mas, não, vou resumir. Mas, basicamente, eu tive uma experiência muito forte, pessoal, em que eu fui tirado do corpo, acordado, basicamente. Assim, eu só repousei na cama e aí saí do corpo, tive uma projeção bem lúcida, extremamente lúcida. Olhei para minha cachorra, vi que minha cachorra também tinha espírito, tomei um susto, voltei para o corpo, saí de novo, olhei um halo, assim, num portal, fui parar, conheci um ser que tinha um amor absurdo, enfim. Isso aí, depois disso que aconteceu, eu voltei para o corpo com 1 bilhão de perguntas, que eu não tinha entendido absolutamente nada do que tinha acontecido na minha vida ali naquele momento. E eu fiquei tipo 1 mês sem dormir praticamente, olhando, buscando tudo que vocês podiam imaginar na internet, em obras e meios, enfim, tudo mais. E como eu era ufólogo casuísta, né, que a gente chama, o ufólogo materialista, né, amador aí, já fazia uns 15 anos, então eu fui, e toda aquela experiência me remeteu a algum tipo de contato, de que de fato é um contato, mas um contato espiritual, mas eu interpretei como se fosse um contato extraterrestre. Eu fui para a vertente da ufologia, acabei caindo na ufologia esotérica, na ufologia espiritual. A gente consegue acompanhar obras aí de grandes escritores brasileiros, inclusive, como General Shoa, que ajuda a explicar o fenômeno. E o fenômeno começava a esbarrar sempre no espiritismo, né? E eu tive a oportunidade, assim que eu comecei a minha busca para entender o que tinha acontecido comigo, eu me deparei com obras do Chico Xavier. Eu falei, pá, essa coisa de espírito aqui, cara, não tem nada a ver, eu quero saber de ET. E aí, continuei buscando um monte de coisa e passei anos, aí
tive acesso à projeção astral, que de fato, ao estudo da projeção astral, através do professor Wagner, que também me trouxe muito mais amparo no campo da espiritualidade, né? E esbarrava toda hora no espiritismo. Ah, beleza. Aí, o tempo passou, barrigas cresceram, o portal nasceu, conheci o Jordelei, e eu só naquele caminho lá, né? E aí eu comecei a montar uma playlist, assim, de livros que eu, por exemplo, o mentor começava a falar, e eu começava a anotar os livros. Falei, cara, vou ler tudo, porque aquela minha experiência me gerou 1 milhão de perguntas. E quanto mais eu lia, mais perguntas eu tinha, que eu não conseguia achar as respostas para aquilo. E acompanhando as lives, enfim. E aí teve um dia que eu consegui ter um papo com o Jordelei, né, a gente se conheceu, enfim, tudo mais. E aí no primeiro papo ele falou, cara, você tem uma lista enorme aí de... O mentor, né, que tava junto ali, falou, cara, você tem uma lista enorme aí de livros, né, que você tá buscando e lendo, enfim, tudo mais. Eu falei, tem. Agora para tudo que você tá fazendo, volta para si mesmo e enxerga dentro de ti qual livro que você tem que ler dessa lista. Eu falei, beleza. Aí eu fiz esse exercício, para minha surpresa foi o Livro dos Espíritos. Eu falei, tá, então agora eu vou ler esses negócios de espírito aí, então, vamos entender o que está acontecendo. E na sequência ele falou, você vai ler o Livro dos Médiuns. Eu falei, beleza. Aí eu peguei o Livro dos Espíritos, livrinho, né, tão grosso assim, você para olhar pro livro, você vai falar, pô, eu tava lendo uns calhamaços desse tamanho, assim, sabe? Não, mas não é, cara. Por exemplo, eu tava lendo, quer ver, ó, se você pegar para ver, a série Cavalo de Troia, por exemplo. Ah, cara, é uns negócios absurdos, né? Aí, beleza, vou ler isso aqui. Um monte de pergunta ainda. Eu falei, perguntinha, isso aqui eu vou comer com farinha, esse livro aqui, não é possível, cara. Eu vou ler em uma semana, terminei de ler esse treco aqui. Vamos pro próximo. E aí começou mais um fenômeno interessante. Eu não consegui ler 3 perguntas do livro, que eu capotei, cara. Eu simplesmente apaguei. Eu não sei o que aconteceu. Assim, eu lia, e isso acontecia toda vez, cara. Todo dia eu abria o livro, fazia uma prece. Abri o livro, bem conectado, li umas 3, 4 perguntas no máximo, conseguia ler uma página e capotava, desligava, assim, dormia. Até falava para ele, cara, que livro esquisito, cara, o que está acontecendo aqui, por quê, não sei o quê. E eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade, diferente do Jordelei, tive a oportunidade de ler o livro, acho que da forma um pouco mais correta, né, pausadamente, porque aconteceu, eu li as perguntas, 2, 3 no máximo ali por dia, capotava, depois acordava 1 hora depois, 2 horas depois, sem saber o que aconteceu, aí passava a refletir sobre aquelas perguntas, então funcionou. E aí, para minha grata surpresa, 90% das dúvidas que eu tinha estavam respondidas naquele livro. De toda a minha busca, que eu passei anos e anos, fuçando em tudo quanto é coisa, lendo tudo quanto é livro, vendo trocentas aulas, procurando referência, que não sei o que, foram respondidas na leitura daquele livro. E para minha grata surpresa, depois de eu ter lido aquele livro e ter 90% das minhas buscas respondidas, das minhas perguntas respondidas, aquilo me gerou mais 1 bilhão de dúvidas e perguntas, e eu vi que eu nada sabia, que eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, mas que eu já tinha pelo menos uma base inicial para começar a minha jornada. E aí, na sequência, eu fui para o Livro dos Médiuns, que foi pior ainda para ler, tá? Se você não leu o primeiro e não leu o segundo, quando cheguei no segundo, eu achava que eu dormia, que era difícil ler o livro. Quando cheguei no Livro dos Médiuns, falei, aí o chicote estralou, rapaz. Eu não conseguia nada, não conseguia fazer nada, assim. Eu conseguia ler uma pergunta e dormia, não tinha o que fazer. Mas que bela obra. Que bela obra e que bela experiência, e eu convido a todos, se você tem dúvidas em seu coração, comece a ler o Livro dos Espíritos, que com certeza boa parte das dúvidas serão ali respondidas, e você vai sair com muito mais dúvida. Eu acho que essa é a beleza da espiritualidade, você vai entender que você não... que acho que a grandeza do universo, e aí a gente pode até voltar para a primeira pergunta, que é Deus, né? A gente começa a entender que se você considerar Deus sobre o ponto de vista do conhecimento e sabedoria, ao término do livro você entende que nem um grão de areia na imensidão de uma praia você é. O conhecimento é tão vasto e tão belo, que aí você entende por que você precisa de tantas vidas para reencarnar e aprender as coisas, porque é magnífica a obra,
É magnífica a transformação que ela causou dentro de mim, e eu tenho certeza que causou aqui dentro dos meus colegas também, e todo mundo que tem a oportunidade de estar vendo esse livro. E eu faço o convite, para quem não conheceu, conheça. E se você ainda tem alguma dúvida, no Netflix tem o filme do Kardec, que conta bem a experiência do Kardec para a produção do livro. Eu achei um filme excelente, assim, é um filme brasileiro, com uma produção riquíssima, riquíssima, riquíssima. E lá conta bem como é que foi feito todo o processo não vou dizer despertar, né, porque uma alma como Kardec não desperta, né, ele só ativa ali a função e a tarefa que ele tem que fazer. E narra, assim, com uma beleza e descrição, assim, tremenda, cara, e tocou muito, assim, meu coração. E eu acabei vendo o filme bem depois que eu tinha lido o livro. E eu falei, nossa, que vontade de ler o livro de novo. Mas, obviamente, eu não li o livro, porque eu já estava lendo já o livro dos médiuns, enroscado, uma pergunta por dia, mas foi uma experiência maravilhosa. Obrigado, Robson, por ter passado a palavra. Agora deixo contigo. Pois é. Eu já começo pedindo desculpas para o meu depoimento não desestimular vocês a estudar o Livro dos Espíritos como ele merece. E eu vou explicar o porquê desse meu pedido de desculpas à medida que eu falo do meu relacionamento com o Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Espíritos, uma coisa que Jordelei falou, né? São 5 livros do Kardec que são os 5 principais. E o Livro dos Espíritos, ele tem como se fosse uma essência de cada um desses 5 livros, né? Dele mesmo. E tem alguma coisa sobre a moral, que tem no Evangelho, tem alguma coisa sobre mediunidade, que tem no Livro dos Médiuns, tem alguma coisa de ciência que está na Gênese, tem sobre a parte de ética e moral, vamos dizer assim, em termos do futuro e do passado, que está no céu e no inferno, né? Então, é como se ele fosse mesmo um consolidado dos outros livros. Por isso, eu acho que ele é tão importante, especialmente se a pessoa está começando, ele ser o primeiro livro, né? E eu já tive a oportunidade de fazer um resuminho de como eu iniciei nessa jornada de espiritualidade, né, num vídeo dos membros, que eu tinha 16 para 17 anos e nós perdemos uma colega de sala. E adolescente, todo mundo muito próximo, fazendo plano de fazer vestibular, estudar em outra cidade, né? Aquela coisa toda de muita vida, muita energia, e de repente a gente perde essa colega. Foi uma coisa que foi bem chocante. E a gente estudava num colégio católico, teve missa, teve homenagem, teve tudo, mas nada disso dava uma explicação para a gente, né? E um dos colegas nossos de sala tinha família espírita, e a gente tinha ido estudar na casa desse colega, e a mãe dele falou assim, a colega de vocês tá bem, ela já foi atendida no hospital, ela já entendeu o que aconteceu, ela já foi socorrida, né? E isso na minha cabeça deu assim, porque na minha cabeça, essa dona doida, tá falando um monte de coisa que eu não tô entendendo nada, né? O que ela tá falando, que negócio que é esse? E ao mesmo tempo que eu achava ela totalmente biruta, né? Essa dona tá falando essas coisas totalmente fora da realidade, o que eu já sabia não conseguia me satisfazer, eu não conseguia me acalmar, né, diante dessa perda. E poucos dias depois teve uma feira do livro espírita, que aí esse meu colega estava lá ajudando a vender os livros. E aí eu fui e eu comecei a pegar os livros de uma maneira meio aleatória. E aí alguns eu fui pegando pelo preço, outros eu fui pegando pela capa, né? Eu lembro que o primeiro que eu escolhi foi Missionários da Luz. Ele falou o seguinte: nossa, você já leu alguma coisa? Eu falei, não, mas eu gostei da capa desse livro. Aí ele falou o seguinte: bom, não, tudo bem, pode levar, vai ser um bom livro, mas não acho que esse é um bom livro para você começar. Mas eu fui ele estava muito ocupado, eu fui pegando aleatório, e os livros do Kardec sempre são os que têm o preço menor, porque eles querem divulgar, né? E tem aquelas edições de bolsa. Aí eu peguei e comprei todos eles, assim. E aí eu lembro que eu fui numa reunião e uma pessoa falou o seguinte: começa a ler pelo Livro dos Espíritos, mas começa a lê a pergunta e tenta responder antes de você ler a resposta. Foi assim que a pessoa me propôs ler primeiro, né? E aí eu fui lendo, a primeira parte é bem difícil, igual o Jordelei disse, né? Bem densa, muita coisa bem abstrata, assim, mas eu vi que muitas vezes o meu pensamento sintonizava com as respostas, né? Hoje eu até acho assim que eu já estudei esse livro alguma outra hora, mas aí eu fui lendo numa ordem, nem sempre eu segui a ordem, mas antes de eu chegar no fim da primeira parte,
Aí eu vou já explicar por que eu pedi desculpas, né? Teve uma pessoa que me apresentou para o Evangelho segundo o Espiritismo e falou o seguinte: a gente está fazendo um estudo desse livro porque a gente está montando o Evangelho no lar, em algumas casas e tal. E automaticamente, na hora que eu peguei o Evangelho, eu parei todas as outras leituras que eu tinha começado e eu comecei a estudar só o Evangelho. Eu não estudava mais os outros, né? Porque aquilo para mim foi como se fosse um alívio mesmo. Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele me alimentou o cérebro, e ele tem muitas respostas, igual disse o Tiago, né? Mas acho que para o que eu estava precisando naquela hora, que era uma explicação em termos de uma coisa existencial, ou de um alívio moral, né? O Evangelho que me ajudou. E, e aí eu voltava no Livro dos Espíritos quando tinha um assunto, né? Por exemplo, agora nós vamos estudar sobre, sei lá, céu e inferno. Aí na última parte do Livro dos Espíritos tem perguntas sobre isso, né? Aí a gente ia lá e lia só aquela parte. Então, eu acredito que até hoje eu nunca li o livro inteiro, assim, de ler as 1019 perguntas de uma maneira sistematizada, né? Não aconselho ninguém a fazer isso que eu fiz. Acho que todo mundo devia ler ele pelo menos uma vez, ou pelo menos em termos, né, de um estudo que tem uma organização, uma ordem, não dessa maneira que eu fiz, assim, bem aleatória mesmo. E tem respostas para quase tudo. Tem mesmo uma visão didática do Kardec de tentar fazer a gente entender como funciona o universo, né? Quase isso que é o Livro dos Espíritos. Então, se você não encontra alguma resposta ali, é porque é provável que a resposta ainda não exista. Posso só falar um dado interessante que eu, durante a minha jornada de leitura do livro, me deparei com um dado muito legal, de uma página bem respeitada, assim, sobre espiritismo e espiritualidade. Se você parar para ler 6 páginas por dia, apenas 6 páginas, em um ano você vai conseguir ler o Pentateuco inteiro. Só 6 páginas por dia. Lembrei desse dado aqui que eu achei super importante, né? Porque a gente sempre arruma desculpa. Ai, meu Deus, é um livro muito grande, eu não sei se eu vou conseguir, tô com preguiça, não sei o quê. Se você só precisa ler 6 páginas por dia. Se lê 3, você lê em 2 anos, né? Então tudo bem. Mas um ano a gente sabe que passa bem rapidinho. Eu não conhecia esse dado. Essa obra é uma obra transformadora, porque as perguntas nas lives que são feitas, se todo mundo que ali faz pergunta tivesse lido alguns capítulos dessa obra, né? Porque tem os capítulos, eles estão muito bem explicados de quais os assuntos que vão ser abordados. Se nós pegássemos as nossas dúvidas e procurássemos algo similar no prefácio da obra, muitas perguntas seriam muito mais profundas nas lives, e não, às vezes, superficiais, como tende a ser. Não que sejam problemas as perguntas superficiais, claro que não é problema, não. Todos nós já passamos por isso, eu já passei pela fase de fazer perguntas extremamente individualistas, extremamente supérfluas, né? E foi necessário. Mas essa obra é incrível, e a gente pensou em trazer esse relato exatamente para que vocês vejam que talvez aquilo que você enfrente dificuldade, nós também enfrentamos ali atrás. Porque não tem como inventar a roda. A roda ela já foi inventada. O que cabe a nós é reproduzir a roda. Às vezes ela fica desgastada, a gente precisa reproduzi-la. E essa teoria também de que algumas pessoas são especiais e outras não, também vem por terra. Porque ali, lá atrás, as mesmas dificuldades enfrentadas por vocês foram as dificuldades enfrentadas por nós. Só que foi em tempos diferentes. Então, quando eu olho hoje e converso com o Tiago, com o Robson, com todo mundo, a gente vê as pessoas que eles se tornaram hoje. Então, a gente fica, sim, muitas vezes fã
ou aspas, né, no sentido bom, se é que existe sentido bom para esse termo, invejando aquele saber. Mas a gente vê só o produto de anos de trabalho. Então, o resultado de anos de trabalho é isso que se vê. Agora, quando foi o start lá atrás de começar, essa visão que muitas vezes vocês podem ter de nós ou de inúmeras outras pessoas, era a visão que nós tínhamos também sobre outros. E então, nunca é tarde para começar. A gente precisa apenas começar e se permitir a cada ano o amadurecimento, a cada obra um conhecimento. E assim, posterior, adquirindo e caminhando. Tá? Espero que esse conteúdo seja muito relevante a todos vocês, porque para nós está sendo um prazer muito grande poder falar sobre algumas coisas, e principalmente sobre as nossas vivências e a nossa história sobre a obra, né? E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Não, eu queria sim, Jorge, porque sem a gente combinar, você vê que nas 3 histórias aparece uma coisa ligada à angústia, ou perda, ou dor, né? Que levou nós todos a buscar uma resposta. E eu acho que às vezes as pessoas que chegam na live estão nesse momento, né? Assim, eu estou procurando uma resposta, eu estou com uma questão na minha vida que eu não consigo elaborar. E aí isso eu acho que é disso que você está falando, né? Que tem hora que a gente parece que já sabe, mas é porque o que a gente sabe vale a pena veio de uma angústia, veio de um algo que a gente sofreu uma dor e a gente precisava de uma resposta para essa dor. E é claro que a vida vai trazendo novos desafios e trazendo novas angústias, né? Nenhum de nós está vivendo paraíso de sentar na nuvem, tocar harpa e ficar olhando o céu cor-de-rosa se o sol se pôr, né? Então nós todos continuamos buscando resposta, e eu acho que esse que é o motivador da vida, né? Assim, de dar o sentido para a vida, que é essa busca. Então, às vezes as pessoas ficam imaginando quando olham para a gente, né? Falam assim, porque você já tem a vida feita, ou vocês não têm problemas, e mentira, tá cheio de problemas, e a gente enfrenta as coisas todos os dias, e eu acho que essa caminhada é uma caminhada que nós todos estamos fazendo juntos, né? E justamente a gente procurar essas respostas faz a gente produzir vídeos e procurar ter essa união e procurar ter essa disponibilidade, porque isso preenche o nosso sentido da vida, né? Isso aí. Por mim, tá perfeito, galera. Não tenho mais o que comentar, não. Então encerramos. Paz, luz e muitas felicidades e bons estudos. Fiquem com Deus.